que aconteceu no episódio 6 da temporada 2 de Demolidor Renascido é cinema. Absurdo, grandes revelações, grandes reviravoltas e a participação especial dela, Jessica Jones. Episódio sensacional e eu vou te contar tudo e analisar esse episódio agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e eu tô empolgado. Sinceramente, esse episódio 6 da segunda temporada de Demolidor Renascido, pra mim, o melhor episódio até agora. Episódio consistente, muito bem feito, um episódio que realmente não para em momento algum. E ali a gente já tá chegando aos extremos dessa trama. Agora, se nesse sexto episódio foi assim, imagina os próximos episódios, que são os finais. O bagulho vai ser tenso. Porque assim, o episódio já chega com o pé na porta, justamente na primeira cena ali, em que o rei do crime, Wilson Fisk, prefeito Fisk, está ali ao lado da Vanessa, ainda no hospital. E ali o médico que cuidou dela e etc. chega nele para prestar as condolências e etc. E tu vê um rei do crime assim não muito acostumado com esse tipo de demonstração. E a gente pensa, o rei do crime, né, o Wilson Fisk, vendo o cara tocar no ombro dele e dizer eu sinto muito e etc, ele vai se render a um pouco de humanidade recebendo esse consolo do médico? É óbvio que não, porque ele é o próprio rei do crime, assim como nos quadrinhos. Ele pega o cara e esmaga com os próprios braços e mata o médico assim de uma forma brutal. Dentro do quarto ali, dentro do hospital e etc. E obviamente, o cara ali que tá sempre ao lado do Fisk, o Buck, vai para resolver o problema sem sequer contestar. Então, basicamente, essa é a cena inicial. E aí a gente soma com o enterro, o velório, né, da Vanessa e etc. E várias cenas desse tipo que estão acontecendo ali simultaneamente, mostrando o próprio Demolidor também com a Karen, que a Karen tá tendo uma crise de identidade, sim, principalmente por causa do mercenário. E a partir dali, realmente, já são os destroços psicológicos de todos que estão vivendo aquele inferno. Então, basicamente, é isso. Mas antes de eu seguir e continuar falando sobre essa série que tá espetacular, principalmente esse episódio, se você tá gostando, coloca aqui nos comentários Hype Demolidor. Bora crescer essa comunidade, porque, sinceramente, essa série tá muito boa agora. E assim, o que acontece? A partir daí, nós temos os desdobramentos do que está acontecendo. A queda do Wilson Fisk como prefeito está cada vez mais evidente. Primeiro com a morte da Vanessa, a pessoa que tinha ligação com a governadora. Segundo, Fisk tomando medidas extremas e até meio não muito inteligentes, para não falar outra coisa, né? Quando ele passa a perna no Charles, que é aquele cara de alguma divisão federal que está levando de forma contrabandeada armas para fora do país. Ele some com as armas e leva tudo para um outro galpão onde está exatamente a força-tarefa antivigilante para armar os caras. E isso vai fazer a ruína do Wilson Fisk a partir daí. Falta de apoio na política. E principalmente falta de apoio também na política, mas por uma parte meio obscura federal. Aí o bicho começa a pegar realmente. E aí nós temos uma outra questão. A Karen Page, junto com o Demolidor, tendo suas divisões ali de comportamento e também de como reagir com tudo isso. O Demolidor segue aquela ideia, mesmo que despedaçada, mesmo que já sem muito saber o que fazer, a partir do momento em que como resolver isso, como derrubar o rei do crime. Já a Karen, ela já tem pensamentos muito parecidos que ela já tinha lá na época da Netflix, que pareciam um pouco com as ideias do Justiceiro, obviamente não no mesmo nível, chegando ao ponto da Karen tentar matar o mercenário realmente e o Demolidor acabar impedindo isso.
Então a gente já tá vendo os extremos ali para absolutamente tudo. O extremo também surge pro Daniel, vice-prefeito, que é das comunicações, etc., com a Bibi Urich, que tem, a gente sabe, um clima entre os dois ali, eles estão próximos. Porém, a Bibi Urich a gente já sabe que utiliza as informações que ele passa para ela para vazar. É a fonte realmente de vazamentos dos podres do Wilson Fisk. E o Buck tá de olho. Tá? O Buck está pressionando o Daniel para descobrir a verdade. E eles vão junto pro aniversário dele, etc., na casa da mãe. E o Daniel acaba descobrindo que ela realmente estava com um cartãozinho de memória ali, que provavelmente é daquele programa, né, que difama o rei do crime, vaza todas as informações. Então tem toda essa questão. Outra questão aí acontecendo é a questão realmente do apoio político do Wilson Fisk. A governadora ela está sendo pressionada, ela já não confia no Fisk, ela não aceita, mas a partir daí nós temos o Charles, sim, dando uma ajuda para a governadora, na verdade, né? E retirando completamente o apoio do Wilson Fisk. E assim nós temos o Wilson Fisk de luto, totalmente violento e totalmente despedaçado politicamente a partir daí. Inclusive com aquele grande protesto lá das pessoas mascaradas e etc. Aquilo dá uma confusão gigante. A Karen chega lá e joga um projetor com todos os podres do Wilson Fisk, faltou alguns ainda, né? E isso vai dar uma confusão gigantesca com a Karen Page presa no final. E aí, a partir daí, nós temos uma luta gigantesca entre o Demolidor e o Rei do Crime. A luta é pesada, é insana, é sensacional, realmente. E o Demolidor vence por muito pouco. Porém, o Rei do Crime deixa muito claro, eu perdi aqui, mas você vai fazer o quê? Me matar, você não vai. Me prender, você não pode. O que isso deve acontecer? A única coisa que mostra que o Demolidor ele tá certo. Só a lei realmente desmascarando tudo e a questão política para realmente derrubar o Rei do Crime, coisa que está estourando e está prestes a acontecer. Inclusive, ele não vai se reeleger. E bora falar sobre a participação especial, que eu achei que teria uma participação até maior, mas mais direta na trama. Jessica Jones, que acaba aparecendo mais pro início do episódio, quando invadem a casa dela. A gente pensa, não é a força-tarefa de vigilante, é uns caras comuns ali, é os caras do Charles, tá? Uma espécie de retaliação, porque o Charles procurou ela para trabalhar para esse órgão federal aí e tal, ela negou, eles invadiram a casa, com a filha junto. Obviamente essa filha é exatamente igual aos quadrinhos, é filha do Luke Cage. Aonde o Luke Cage tá, a gente não sabe. Isso deve ser revelado no final da temporada. Então ela dá um pau nos caras numa cena sensacional e depois ajuda o próprio Demolidor a enfrentar a Força-Tarefa Antivigilante, justamente lá onde estavam todos aqueles armamentos. Então, basicamente é isso, o episódio ele encerra depois dessa luta absurda entre Demolidor e Rei do Crime. E olha, isso tá insano. Porém, no final, como eu falei anteriormente, a Karen Page é pega. Sim, conseguem achar a Força-Tarefa Antivigilante, acha a Karen. O que vai acontecer? Alguém vai conseguir salvar a Karen antes que ela seja levada? Porque ela se entregou ali. Obviamente ela não morre porque ela já tá nas gravações da terceira temporada, tá? Então alguma coisa vai acontecer por aí. Será que ela vai ser presa? Ou o Demolidor vai conseguir salvar? Vamos ver no próximo episódio o que nos reserva a partir daí. Episódio sensacional, para mim, como eu falei anteriormente, o melhor episódio de todos até agora. A série toma uma forma muito legal, tá? Então, assim, eu tô achando essa série muito boa. Se o episódio anterior foi um episódio mais morno, era um ponto de ligação para começar realmente a chutar tudo do jeito muito mais absurdo possível nessa reta final de temporada aí.
tá? Então eu tô gostando da série, do ritmo, do jeito que eles estão levando, e eu tô muito curioso para a terceira temporada e também, obviamente, para os episódios finais de Demolidor Renascido. Mas diz aí, gostou do episódio? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, quer saber absolutamente tudo. Todas as análises assim que o episódio sair de Demolidor Renascido é aqui no canal mais rápido da galáxia. Então já deixa o dedo no like e se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Demolidor Renascido, temporada 2 é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido, temporada 2, episódio 6. Até mais!